Boa noite, estamos de volta, mais um programa Risco em Evidência, dessa vez a versão em português, aqui Agora eu no me assustei, Brasil. porque eu esperava que você falasse mais um programa Atacada de Mestre. Faz dia, né? Hoje é amanhã. Esse é amanhã, já já começa, mas já aproveitou, já fez o jabazinho, hein? É Esse é o lógico. Neves que eu conheço. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco mais uma vez, com a nossa audiência, já estou vendo aqui no chat o pessoal do Brasil. Temos aqui, vamos lá, Uberlândia, o Ronald, Davi Evangelista de Goiás, o Antônio Barros, Grande Barros, deve estar, quem mais? Santos, Eduardo Nossetti, olha, o Paulo Ramos, lá de Salvador, Márcio Lira, do Ceará. Márcio Lira. A Neila Cristina, está em Jundiaí, Jonathan Nunes. Boa noite a todos, muito obrigado. Hoje nós estamos com o programa, vamos falar sobre gestão de riscos para certificação OEA, Operador Econômico Autorizado, com a grande referência do nosso mercado de segurança, o Antônio Neves. Ele é o executivo de segurança da Heineken no Brasil, é um cara com muita experiência e a Heineken é uma empresa certificada. Logo, o Neves tem uma experiência grande nessa temática. Muito boa noite, Neves. Obrigado pela tua participação, obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Tácito. É uma honra estar aqui no Risco em Evidência aqui. Eu já estava te cobrando. Falei, quando é que eu vou poder participar, Tácito? Quando é que você vai me convidar para eu participar do Risco em Evidência? Mas muito obrigado pela oportunidade. Espero estar à altura aqui da nossa audiência para que a gente transmita um pouco da jornada aí de certificação, falar um pouco das dificuldades, dos desafios e o quão importante é para o gestor de segurança tomar a par e tomar conhecimento dessa certificação, porque traz diretamente valor à estratégia de negócio, né? A gente vai ter um bom bate-papo aí, Tácito, e mais uma vez, vamos para cima. Vamos. Você falou uma palavra mágica, estratégia de negócio. Estratégia a gente não vai falar sobre segurança e nem sobre certificação do ponto de vista de certificação, porque a certificação, ela não... O objetivo não é a certificação, o fim não é a certificação, e sim o negócio. Né? Esse é um ponto importante, já fica deixa aí para quem está nos assistindo, porque a temática toda que vamos abordar hoje vai para esse sentido. Muito aí, né? A gente imaginar a certificação como se fosse um diploma. Então, a pessoa conquista o diploma e pronto, não preciso mais me preocupar, já estou certificado. Não é assim. Não precisa assim. Mais estudar. Você se formou, não estuda mais. Não, 30 anos trabalhando sem precisar mais estudar. Óbvio que não é assim. A certificação é só o primeiro momento para falar, agora começou. Agora começou de verdade, né? Agora é para valer. Agora é para valer. Pessoal, lembra das regrinhas de ouro? Clica aqui no like para ajudar a impulsionar esse vídeo, esse programa, para que mais pessoas que tenham interesse possam encontrar esse programa. Se cadastra no CT, porque aí você vai ficar sendo alertado dos programas sempre que eles vierem. E vamos para a primeira pergunta, Neves. Bora. Nossa área é um caminho sem volta. Eu não conheço um ex-profissional do nosso setor. Quando começou a tua carreira nessa área de segurança? Quando é que essa tua carreira convergiu com a área de gestão de riscos? Né? Porque em algum momento do passado essas duas áreas não tinham pelo menos essa conotação ou essa parte técnica muito envolvida. E me conta os principais desafios que você encontrou ao longo dessa tua carreira, que te impulsionaram, te jogaram para frente, para que o público possa te conhecer um pouquinho mais e a partir daí a gente começar a explorar o tema. Valeu, Tássio. Essas perguntas vêm, né, Tássio, em forma de jabá para você mesmo, né? Mas beleza, Tássio, tu consegui pegar ali o que
consegui pegar. Enfim, eu sou oriundo do Exército, então começo minha carreira, o meu primeiro acesso com segurança R2, né? Começo o meu primeiro acesso em segurança dentro das Forças Armadas. Tive uma grande experiência lá, aprendi muita coisa lá, e saio do Exército e vou para uma companhia de transporte de valores, uma amarela, não vou falar nome, não vou fazer jabá aqui, e foi meu primeiro contato na segurança privada. O sangue ainda estava fervendo daquela vibração do EB, e para mim segurança naquele momento era muita operação, né? À medida que a gente vai amadurecendo na área de segurança, a gente vê a importância da gestão. E aí a gente vai colocar, e eu também nessa oportunidade acabei, e óbvio, me formando em administração, né? A gente precisa estar formado para estar no ambiente corporativo, e a gente foi vendo metodologias de administração, de gestão, e eu sempre fazia um paralelo. Ali virou a minha chave? Não, ali não virou a chave. O que começou a fazer virar mesmo a chave foi quando eu fui promovido ainda dentro dessa empresa de segurança, de transporte de valores, e eu comecei a trabalhar a gestão de risco de bases de transporte para evitar sequestros. Ali foi meu primeiro contato, Tácito, primeiro contato com gestão de risco, o equilíbrio, né, do ecossistema de segurança para mitigar ali as perdas. Só que agora a gente fala com palavra mais bonita, né, mas naquela época não era tão bonita assim, mais vou reforçar ali para evitar aqui, e assim a gente foi indo. Eu tive passagens, saí de lá, fui para a Coca-Cola, tive passagens por uma empresa de eletroeletrônico, lá eu fiquei especialista em gestão de riscos em transportes rodoviários e também multimodal, né? Porque também tinha parte aéreo. Lá eu tive um pouco mais de acesso à gestão de risco, olhando ali o PGR, o plano de gestão de risco, né? Plano de gerenciamento de risco em transportes multimodais. Saí de lá, tive uma experiência pequena numa empresa de segurança, e cá estou eu na Heineken. Mas quando é que a gestão de risco tocou o coraçãozinho? Foi exatamente em 2016, né? Foi 16? em 2016, quando eu recebo uma visita de um cara, não vou falar o nome dele, começa com Tácito e acaba com Leite, né? E ele me visita para falar, foi você, Tácito, óbvio, né? Isso não foi combinado não, viu? Não, não foi não, não é combinado não, é a vida real como ela é. E aí você me falou, você estava ainda lançando a plataforma, o T-Risk. Foi o primeiro ano. Estava lançando lá a plataforma, me deu um livro autografado, tem esse livro com muito carinho até hoje, tiramos uma foto, comemoramos, e aquele livro foi o que me impulsionou para olhar a área de gestão de risco com a metodologia de gestão. E ali foi o start, Tácito. Ali foi de fato o start para olhar gestão de maneira mais ampliada, olhando o risco, olhando o quanto impacta o negócio. E já se vão 5 anos. 5 anos da nossa amizade, 5 anos desse primeiro contato, acho que 4 anos que a gente já utiliza a plataforma T-Risk, e 4 anos de muito aprendizado na gestão de risco. Me alonguei um pouquinho, mas você fez uma pergunta que me faz fazer um jabá seu, meu amigo. Não teve jeito. Obrigado, Neves. E, Neves, conta qual foi o teu maior ou os teus maiores desafios ao longo dessa carreira, eventualmente uma crise que você passou e que te deu um empurrão, no bom sentido, te jogou para frente com muita conhecimento prático de ter ultrapassado aquele momento. As pessoas têm um pouco de dificuldade de falar das dores, né? Isso. E eu acho que as dores aqui a gente... Não, e eu não tenho a menor dificuldade com isso. Muito pelo contrário, o maior aprendizado vem das dores, né? Então, quando eu estava lá nessa multinacional em transporte de valores, eu vivia muita questão de sequestro, né? Não comigo, mas com as minhas equipes. E eu cheguei num ponto em que eu não fiquei bem. Eu não fiquei bem emocionalmente, né? Eu chegava... Até a época, deve ser mais ou menos aquela época que estava tendo muito sequestro em muito São Paulo, sequestro, né? 2005, 2006, 2007, mais ou menos nessa época ali, um pico de sequestro, e eu chegava a ponto, e assim, para quem não conhece a dinâmica de transporte de valores, é uma dinâmica bem pesada. Acho que eu tive até
há uma semana atrás numa base de valores aqui na TecBan, um grande amigo, um irmão R2 também, do Andrade Neto, uma referência, e as coisas evoluíram muito, graças a Deus, mas naquela época ficava muito concentrado nas pessoas e por isso esse elevado número de sequestros, né? Mas eu chegava a ponto de não poder sair, Tácito, de sentar numa pizzaria e ficar incomodado de eu ser abordado. Né? Então, isso me impulsionou a sair do mercado de transporte de valores e pensar como cuidar da minha vida e cuidar dos outros. E aí, quando a gente vai para uma condição patrimonial, você sai de uma dinâmica de 480 volts e vai para patrimonial, que são processos bem mais tranquilos quando comparado em termos de dinâmica, né? E eu falei, não é possível, né, que seja tão calmo assim. E não é calmo. Né? É que a gente se estabelece num momento em que a gente ignora todos os riscos porque ele não é iminente, mas ele existe, né? A gente acomoda. E ali foi quando a gente começa a estudar um pouco mais, começa a entender um pouco mais. Fui para essa. Tô vendo até aqui no chat o Douglas Carreteiro, né? Ele me deu uma oportunidade de trabalhar com ele também nessa empresa de eletroeletrônico, e a gente tinha lá uma meta estabelecida de zerar, né, os roubos de eletroeletrônico, e foi muito bem, né, ele conseguiu, junto aí com todo o time, praticamente extinguir os roubos, né, numa modalidade de eletroeletrônico. Esse foi o outro push que deu na minha carreira, né? E o terceiro e último push, que são pontos ali... tem a ver com prevenção de perdas. Prevenção de perdas, né? Gerenciamento de recursos e tudo mais. E o outro push foi aqui na Heineken. Eu comecei a trabalhar, eu fui contratado como um consultor para escrever um manual de um procedimento de uma portaria, e aos poucos eu fui vendo aquele ambiente todo favorável para que a gente pudesse aplicar a gestão centralizada, e aí, meu amigo, eu comecei a olhar através, sim, das dores ali do negócio, vendo que a gente poderia não só cuidar de patrimonial, mas cuidar de logística, já tinha um pouco de experiência, cuidar de proteção executiva, já tinha um pouco de experiência, cuidar da parte de eventos, né, que é a menina dos nossos olhos aqui, cuidar da parte de gerenciamento, né, isso já, mas de um pouco depois que o Tácito me abordou em 2016, né, olhar riscos de forma mais ampla, e a gente foi ampliando nossas atividades. Então foram esses pontos de vida, Tácito, que me trouxeram até aqui e que me torna esse executivo aqui numa grande multinacional. Parabéns, Neves, parabéns, mérito teu, estudo, cabeça aberta para aprender, né, aprender com quem tem experiência prática, mérito totalmente seu. Amigo, vamos entrar no tema propriamente hoje, sobre a certificação OEA, tá? Para que o público entenda um pouquinho o que é, eu estou vendo aqui, eu não sei se todos conhecem do que é OEA, né, o Operador Econômico Autorizado. Para contextualizar um pouco, existe no mundo um movimento o comércio entre países sempre existiu, né? A Rota da Seda, a Europa, o caminho, as especiarias, a gente estudou isso em história, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo no mundo inteiro. Tá? Só que com os grandes atentados, com o tráfico, principalmente drogas, pessoas, armamento, os países criaram nas suas aduanas, né, um processo visando a proteção desses países, dessas fronteiras. E essa burocracia, ou seja, esse trabalho nas aduanas, fazem com que a carga, o transporte tenha um tempo alargado. Tá? Através da Organização Mundial das Aduanas, existiu um acordo entre os países de criar, ou seja, identificar e veio através da certificar empresas como operadores econômicos autorizados nas duas modalidades, conformidade e segurança, que quer dizer que essas empresas seguem processos rigorosos relacionados à sua cadeia logística, né, contra contaminação, roubo, perda dos seus produtos que estão sendo transportados, porque junto com esses produtos podem vir, né, tráfico de pessoas, drogas, armamento, entre outros. Então, basicamente, esse é o cenário da certificação.
vou deixar para o Neves falar o principal benefício, ou seja, os benefícios que a certificação traz, que não é simplesmente um diploma na parede, né, não é mais um papel na parede, nem é um brinde, não é isso. Então ele vai falar, é negócio que nós estamos falando aqui. Neves, como é que foi a tua entrada? Começar pelo ponto principal, que é o próprio título do nosso programa. Como é que a área de segurança, né, que para muitos ainda enxergam a área de segurança como a área que cuida de câmera, de portaria, de vigilante, né, de cachorro, ou seja, cuida dessa parte mais física da organização, e de repente está envolvido com o EA, que para algumas empresas é o core do negócio, ou está no ponto nevrálgico da empresa, que tem a ver com todo o fluxo de importação e exportação. Né? Ou seja, está envolvido com o negócio da empresa. Como é que você entrou nesse mundo? Como é que foi isso? Como é a tua experiência inicial nessa entrada? Ô, Tácito, eu vou falar aqui do ponto de vista como especialista em segurança, como um executivo de segurança, e não como representante da empresa onde eu trabalho, né? Okay. Vou contar essa jornada aqui com base nisso, mas claro que com muita exatidão. O que a gente vê muito, e graças a Deus o nosso setor de segurança está em plena transformação, esse gestor 3G que a gente bate muito na tecla, né? O cara da arma, do portão isso já está deixando de existir, graças a Deus, né? Então, a pandemia, ela acelerou muito, ela acelerou demais em colocar a área de segurança no centro das discussões ali na estratégia do negócio. Eu tive uma grande sorte, vamos chamar assim, sorte, Tácito, né? Porque eu nunca tive, aqui onde eu trabalho, aqui na Heineken, eu nunca tive apenas envolvido na área de segurança patrimonial. Como eu falei um pouco lá atrás, as dores me fizeram expandir um pouco por várias frentes do negócio. E aí, quando a gente viu para a área, quando a gente entendeu na área de logística, olhando a prevenção de roubos, a prevenção de perdas, naturalmente apareceu essa questão da certificação OEA. E muito acontece hoje, ainda é muito comum que a área de logística, ou melhor, a área de COMEX, comércio exterior, ela acaba tocando sozinha toda a parte de certificação e que muitas vezes sem nem fazer o contato com a área de segurança que já existe na companhia. E para mim esse é o ponto que é o principal descompasso, é a principal discordância desse protocolo, porque quando a gente fala de certificação OEA, que a gente tem todo um pré-requisito da aduaneira, né, da Receita Federal, onde ela tem que garantir que o que você embarcou na origem chegue ao destino sem nenhuma alteração e garantindo a rastreabilidade de todo o percurso. Esse é o sentido da certificação OEA, e por isso que ele não encerra na diplomação da certificação, ele é algo constante enquanto você está certificado. Eu vejo que a segurança ela está inserida diretamente nesses controles, seja no controle ou expertise ali do acesso dos caminhões, das vistorias, da checagem, seja no controle físico de quem entra, quem sai, seja no suporte da tecnologia com câmera, rastreamento, etc. Porque no final do dia o que a Receita quer, o que ela precisa através dessa certificação, é que tudo que foi declarado na origem seja idêntico ao destino. E nesse intermédio não tenha nenhuma adulteração, nem que se coloque mais ou se retire algum tipo de material ou produto, ou principalmente o que a gente trata aqui, que é um ponto central das discussões do EA, que é o tráfico de pessoas, drogas e armas. Esse é o eixo central da certificação OEA, né? Que aí, no final do dia, grandes empresas, a gente tem compromissos com pilares de direitos humanos e tantas outros compromissos públicos, e a área de segurança é a área que tem a expertise para tratar desse tema. Ela não pode estar fora dessa discussão, Tácito. Neves, aproveitar aqui para fazer mais alguns agradecimentos. O Douglas Carreteiro está participando aqui conosco. Obrigado, Douglas. Também o Sérgio Hoeflich. Obrigado, Sérgio, pela participação. Marcos Rama, um grande especialista dessa área de OEA, de mercado de importação e exportação. Temos também aqui um grande especialista. Olha o desafio para a gente aqui, Neves.
Subiu a régua? Subiu a régua. O Alexandre Moraes, da DHL, você sabe quem é. Sim. Também está conosco aqui hoje, veio Subiu dar uma a conferida. Obrigado pela participação de vocês. Temos algumas perguntas a mais. Neves, me fala uma coisa. Existem duas certificações, segurança, né, o OEA Segurança e o OEA Conformidade. A área de segurança está envolvida com as duas certificações ou só com a certificação da área de segurança? As duas certificações, Tássito. As duas certificações, não é só na minha visão, não, né? É no programa como um todo, né? Não é só na minha visão, não, é no programa como um todo. Mas é porque você falou que tem empresas que nem envolvem a área de segurança na certificação a grande parte, de segurança. A grande parte não envolve mesmo, e a gente sabe que, infelizmente, é assim. Ou porque o gestor de segurança não quer se envolver, ou porque a área de Comex não se conecta, não sei, mas ainda é uma grande realidade. Isso é uma grande realidade de mercado. E aí você tem um grande esforço para algo que você já teria a resposta aqui do lado, né? E você pode potencializar os recursos. Claro. Mas vamos falar das duas certificações. Você tem a conformidade e a segurança. Na minha visão, e de acordo com o programa que está lá estabelecido, ele tem controles que são totalmente direcionados a controle de segurança, como acessos, como controle de imagem, controle de armazéns. Quando a gente fala controle, falou controle, não dá para se esquivar da área de segurança, né? E aí a gente vê, e eu já vi isso muito, muito próximo, em que as empresas tentam a certificação, aí vão lá com uma espécie de auditoria para a área de segurança para ver o que tem, mas não explica o que é. E às vezes a resposta está ali, só que ela não está envolvida no processo. Então, sim, cabe às empresas, tanto a parte logística, Comex, envolver a segurança, como a segurança procurar a área de logística para que se tenha sinergia nos processos. Porque o objetivo do negócio, e a gente vai falar de estratégia agora, é o mesmo, né? É fazer que tudo que saia da origem chegue ao destino sem nenhuma intercorrência e com toda a rastreabilidade do processo. Esse é o objetivo. Você está falando de um trabalho multidisciplinar, né? A 4 mãos, 6 mãos, ou seja... 8 mãos. Porque pelo menos aí você consegue identificar algumas áreas muito importantes de uma empresa que se envolvem diretamente, desde a parte de fábrica, centro de distribuição, logística, com as áreas de apoio, como Comex, como segurança, como diversas áreas dentro da empresa. Área de compras, área de produção, porque tudo isso tem que estar nessa mesma linha de discussão, nesse mesmo ecossistema. Parece um pouco romântico falar isso, Tássito, mas se não for assim, o esforço da área de Comex, o esforço da área de logística para conseguir a certificação, ele vai ser muito maior, e talvez não consiga. Talvez não consiga, né? E talvez se conseguir, não consiga a recertificação, o que é muito pior. Então, quando a gente fala de compras, vamos pensar em toda a cadeia, né? Toda a cadeia. Você vai fazer uma licitação para ter um transportador, ter um armazém. Se você é uma empresa que tem a certificação, você não pode contratar esses parceiros, ou não deveria contratar esses parceiros, que não atendam esses mesmos requisitos. Porque você coloca o seu processo em xeque. Então, se você não tiver com a área de compras, e a área de compras é danada para olhar o bottom line lá do custo, né? Olha, essa aqui ficou mais barata, mas ela atende os requisitos? Não atende. Se você não calcular, se você não tiver esse transportador que esteja dentro da sua linha de produção, que você não tenha dentro do seu planejamento de produção, você vai ter o caminhão, você vai ter o seu container, ou adiantado ou atrasado. Você não vai ter ele no just-in-time da produção. Por isso, a área de produção tem que estar envolvida. Se o time legal, né, o time jurídico, não tiver envolvido em todo o processo, para que dê o suporte dos requisitos, quando a gente fala dos requisitos legais, para que se contrate certo, para que se tenha contrato, para que se tenha SLA, se ele não tiver alinhado, também não flui. E por aí vai, Tássito. Então, esse é um time multidisciplinar de toda a companhia. E vamos um pouco além, não só de toda a companhia, ou seja, dos próprios e dos terceirizados. Exatamente. Tem aqui uma pergunta do Emerson, dos parceiros. Tem uma pergunta do Emerson Garcia, ele está perguntando,
Obrigado, Emerson, pela oportunidade. Mas será que vemos essa certificação junto às empresas de segurança? Pergunto, pois sou leigo nesse assunto. Olha, a maioria das multinacionais fazem, a estrutura de segurança é terceirizada, tá? A empresa de segurança é quem tem, a equipe tem os controles, tanto pessoas, processos e tecnologias, para a área de segurança. No entanto, a certificação em si, a certificação ela é para os entes da cadeia logística, tá? Desde do fabricante até quem vai receber. Então, é a cadeia logística. Porém, muitas empresas de segurança, e eu sei porque várias delas estão entrando em contato conosco, elas estão sendo contratadas para prover segurança em um CD, em um centro logístico que é certificado OEA. Então, as empresas, perfeito, é isso que você está falando, Neves, as empresas perfeito, que são certificadas OEA estão cobrando das empresas de vigilância que a equipe que vá para lá conheça de OEA, conheça os requisitos, conheça sobre gestão de riscos para manter a certificação OEA naquele centro, naquele depósito. Vamos trazer para o chão de fábrica? Vamos trazer para o chão de fábrica, que eu acho que fica mais fácil de ilustrar. Do que adianta você ter lá uma certificação, você ter você está lá com a sua diplomação de certificação OEA, se o seu vigilante, que é a pessoa que vai fazer a verificação, ou a revista, como queira, as verificações, etc., não conhece o protocolo de vistoria de 17 pontos. Opa! O que é isso? Pontos de quê? 17 pontos do quê? Onde? Isso é básico. Então, 17 pontos é uma vistoria que tem especificamente para container, que é do programa, é mandatório do programa OEA, que o vigilante que está lá executando, ele precisa saber aplicar aquele tipo de procedimento. Porque se ele não identificar alguma vulnerabilidade ou não seguir a vistoria conforme determina o programa, a certificação da companhia ela fica em xeque. Então eu te pergunto, Tácito, não há certificação para empresa de segurança, ponto, não há. Mas há necessidade do treinamento, sim, e esse treinamento tem que ser cíclico. Ele é interminável, A discussão de OEA numa empresa certificada, ela é 365 dias por ano. Esse ciclo não para, porque uma pequena falha de um vigilante que nem quis falhar compromete a certificação. E aí, comprometendo a certificação, a gente coloca ali os ganhos, né, com a certificação, que a gente vai falar um pouco mais para frente, não é isso, Tassi? Exatamente. E, Neves, temos aqui temos alguns, o Marcos Rama, a Neila, estão comentando aqui. Marcos Rama subiu a régua, hein? Você vê, estão fiscalizando a gente aqui, ver se a gente está falando besteira. É essencial, eles estão ratificando o que você disse, parabenizando, é essencial esse trabalho multidisciplinar. O Arthur, inclusive, Arthur Pinheiro, comenta aqui que é importante que exista, para que tenha essa sinergia, um comitê. Esses comitês multidisciplinares que vão estruturar o processo em si. Eu vou aproveitar essa colocação dele para perguntar, Neves, no quartel a gente fala caminho das pedras, né? Como é que é o caminho das pedras? Mas dentre os teus acertos e as dificuldades que você passou ao longo desse processo de certificação, você conseguiria dizer uma sequência de ações, o que a empresa deveria fazer para se certificar? Né? Ela tem conhecimento próprio, precisa trazer de fora, vai formar equipe, mandar equipe para a faculdade. Como é que é feito isso? Se a empresa, alguém dentro da empresa entende que, cara, existe uma tal de certificação OEA que vai trazer tal benefício, você vai falar já qual é o principal benefício dessa certificação, e a gente precisa certificar. Pronto, a empresa tomou uma decisão, top-down. E agora, Neves? Bom, eu vou começar... Joguei na sua mão e a régua está alta, hein? A régua está alta. Temos aqui DHL, o Rama... Eu acho que eu vou receber alguns aplausos agora, tá, ô Tasto? Mas assim, santo de casa não faz milagre. É a primeira grande dica, né? Então não adianta toda a boa vontade do gestor de segurança, do gestor do Comex, da logística, o presidente, o CEO, falar, nós vamos ser certificados.
santo de casa não faz milagre. Então, a primeira lição que a gente precisa trazer é uma consultoria especializada. Porque é muito detalhado uma certificação de uma magnitude dessa, de um grau de importância desse. Tem muitos detalhes que podem colocar todo um esforço, e eu já vou seguir aqui na questão dos esforços para a certificação. Se a gente não tiver aquele olhar crítico, aquele olhar clínico de uma consultoria especializada, todo esforço fica por água abaixo, porque não tem meio certificado. Você está certificado ou não. E periodicamente você volta ali para as revisões, onde o auditor da Receita Federal vai ver se você cumpriu o que você falou que ia cumprir, se o plano de melhoria que você falou que ia implementar, e é impressionante. Essa certificação você sempre fica devendo. Nunca acaba, né? A certificação do OEA você sempre fica devendo. Você certifica, mas sai com um planinho de ação sempre ali para fazer. Então, a primeira regra é você buscar um auxílio, uma consultoria que tenha uma grande expertise. A segunda é, sim, formar um comitê multidisciplinar com todas as áreas da companhia, sem exceção. E até marketing. Marketing porque na hora que a gente certifica, a gente tem que aplaudir e mostrar para o mercado, né? Até marketing. Então, o time multidisciplinar está lá. E esse time multidisciplinar, as agendas desse time, ele não é mais para certificação. Uma vez estabelecido esse time multidisciplinar, a agenda é perene. Você pode ter encontros quinzenais, semanais, ou quando o processo está um pouco mais maduro, checkpoints mensais. E aí, a gente vai para o cascalho. Essa é uma parte de grande dificuldade, porque dependendo do grau de maturidade do seu negócio, ou da sua empresa, ou do local onde você está inserido, às vezes você precisa de mais ou menos recursos. E às vezes esses recursos competem sim com recursos da linha de produção. Porque o dinheiro sai do mesmo bolso, não tem jeito. Então, o quanto você vai conseguir defender e mostrar o ROI disso, o retorno sobre o investimento, para que se tenha a efetiva certificação e analisar o grau de maturidade da corporação, é um grande desafio. E a gente sempre tende, nós, dentro de uma corporação, nós sempre acreditamos que a gente está no mais alto grau de maturidade. E não é assim. Aproveitar a pergunta aqui do Jorge Custódio. Obrigado, Custódio. Custódio esteve conosco aqui algumas quinzenas atrás com um programa sobre prevenção de perdas. A régua está alta, hein? Custódio Favor perguntar ao convidado quais os requisitos. Tem necessidade de comitê específico? Eu vou deixar você falar, Neves, mas, Custódio, a quantidade de requisitos é bem grande. Tá? Acho que não vai dar para a gente falar de todos os requisitos, mas um requisito específico para comitê, ele não, que eu lembre, Neves, não existe um requisito específico para comitê, Custódio. Aproveitar aqui, Tasto, me empolguei aqui nas inspeções, e a Carla, muito obrigado. Carla já fez a correção aqui. Realmente, Carla, o caminhão tem 17 pontos e o container tem 7 pontos, incluindo as dimensões externas e internas ali. Então, obrigado, Carla, pela correção ali. E tá vendo, Tasto? Não foi teste, não. Eu me empolguei aqui nas verificações. Mas o pessoal aqui, a régua está alta. A régua está alta. Para você. Mas o mais importante, Neves, e que alguns profissionais que estão aqui conosco hoje estão aqui para isso, é tentar captar de você o que a tua experiência trouxe, né, de riqueza. Custódio, eu até arrisco aqui falar em nome do Neves, o comitê ele é necessário para que exista esse trabalho colaborativo, não é? Se for só uma área encabeçando, imagina, Comex encabeça o processo, tá? Esse não tem como ficar de fora. Óbvio, não tem, mas ele encabeça o processo. Tá, mas imagina que essa área vai fazer sozinha. Como é que essa área sozinha vai conseguir os recursos e o conhecimento necessário para prover os controles que estão nos requisitos, sem as áreas envolvidas como segurança, logística e outras áreas da organização. É preciso existir esse comitê. E, Neves, pelo que você falou até agora de 3 pontos,
né? Primeira vontade da empresa querer fazer a certificação, entender os benefícios que vão além do certificado em si. Depois disso, ela vai precisar montar essa estrutura, né, ter um sponsor pelo projeto e montar esse comitê. O próximo ponto que você falou é analisar os requisitos, que tem a relação direta com a avaliação de riscos, né, que estão lá no QA, nos quesitos que a Receita Federal coloca, e aí você parou no ponto do cascalho, do orçamento, do budget, né? Pedir esse orçamento. Isso é um desafio no processo da certificação? Isso é um desafio, Tácito, porque e como vencê-lo? Como ultrapassar esse desafio? A gente concorre com verbas de produção. Isso é fato, né? Não tem vários bolsos, só tem um bolso, né? Mas você consegue vencer o desafio justificando o retorno sobre o investimento. E é através disso. E eu fiquei muito feliz, novamente, o pessoal acha aqui que é combinado, viu, Tássio? Mas não é combinado não, e você não me pediu para fazer isso, mas não existe, ou pelo menos eu não conheci até semana passada, uma plataforma que nós tivéssemos avaliação de risco focado em OEA. E eu lembro de uma das discussões que nós tivemos há cerca de, eu acho que uns 6 meses atrás, eu acho, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eu falei, Tácito, eu passei por um processo aqui de recertificação, eu apresentei a plataforma T-Risk e o pessoal gostou muito, mas ela não tem o 5W2H, que é o que faz o plano de ação na linha do tempo. E aí você, não tinha. E aí rapidamente se ajustou a plataforma e saiu. E aí agora, 2 ou 3 semanas, você me traz a surpresa da plataforma T-Risk já com o módulo OEA, tanto para conformidade e segurança, e que auxilia muito ali para defender os investimentos, né? Eu confesso que eu ainda não aprofundei com a plataforma ali da T-Risk, mas o pouco que eu vi ali, eu vi que ela vai dar um boom no mercado, né? E eu tô fazendo um jabá, mas sem autorização, inclusive, para fazer esse jabá, mas é através do estudo de análise de risco, é através do estudo de plataformas ou do estudo dessa viabilidade é que você justifique o orçamento. É onde você mostra o ganho para a sua diretoria e da importância de uma certificação da magnitude que é o OEA. Nós vamos falar aqui de tempo, no final do dia, o que a OEA nos traz de benefício. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, antes de você entrar nesse ponto, que é crucial esse ponto que você vai abordar. Já até imagino o que você vai falar. O Caio Americano Mendes, conhece o Caio, Neves? Caio, opa! Trabalha na distribuição da Heineken Santos, especializado em gerenciamento de risco e segurança corporativa. Obrigado, Caio. O Marcos Rama coloca um ponto relacionado ao comitê. Ele coloca aqui, o requisito é um processo que comprove a gestão dos riscos. E o comitê, assim como as ferramentas, né, são necessárias para que o processo ocorra. Então, pelo que o Marcos Rama está colocando aqui, o comitê, isso responde à pergunta do custódio, o comitê a obrigação não é o comitê, é comprovar o processo de gestão. E como é que você comprova um processo de gestão sem pessoas, né, e sem ferramentas? A própria ISO 31000, que fala da gestão de riscos, o processo de gestão de riscos, para existir, antes dele existir, tem que existir o comitê de gestão de riscos, que são pessoas, processos, recursos, isso tudo tem que estar definido para que o processo de gestão de risco propriamente dito possa existir. Sem isso não vai existir. E ela tem que ser periódica, o Tácito, né? Esse comitê... A Carla Borges, ela fala aqui, deixa eu só complementar. Carla Borges fala que o comitê é formado por um focal point, que é o responsável pela geralmente Comex, né? E os demais membros de cada área devem se reunir a cada 3 meses. Já está dando... Requisito mandatório, né? Mas aí depende o grau de maturidade do seu negócio, né? Porque se você tem um grau de maturidade em que precisa ser mais desafiado, 3 meses é muito tempo. E é muito interessante, Tácito, porque quando você passa pela recertificação principalmente, o auditor, ele te cobra as evidências
não só do plano de ação, mas da existência dessas reuniões, do quanto você falou de conscientização de riscos, porque o risco é de todo o processo da companhia, né? Então, será que o vigilante lá, a gente está falando de uma das posições mais basilares da segurança, está em consciência de risco, olhando pelos critérios OEA? Não é só risco geral, é pelos critérios OEA. Será que o supervisor da patrimonial, o supervisor do armazém logístico, o gerente, o diretor, está todo mundo com esse foco de riscos da certificação OEA? E é riscos específicos para o OEA. Então, essa constância, além de necessária, ela é muito importante. Ó, temos aqui o professor Teanes. Boa noite, Teanes, obrigado. O Arthur Pinheiro, ele colocou aqui, ó, considerar a necessidade de manter atualizado o mapa de risco aduaneiro, uma vez que é obrigatório para o atendimento do critério 2.5 do programa OEA. E a Ronald Pereira Silva, BRF, também presente. Você viu que a régua está altíssima, hein, Neves? BRF está aqui também. Que honra nossa, hein? Segurança em primeiro lugar. E a Carla complementa, a gestão de risco se dá através de um mapa de risco que deverá ser monitorado pelo comitê. A Carla e mais outros dois colocaram uma palavra que é importantíssima. Tá? A gestão de riscos fala do antes, né? O monitoramento é que vai garantir os controles. Comenta um pouco do monitoramento, Neves. Você fez todo o planejamento, mapeou os riscos, identificou que controles você vai aplicar para manter os riscos dentro dos níveis aceitos pela organização. Como é que você controla isso ao longo de meses e anos? Como é que você faz o monitoramento? Não é anos, não, tá, o Tácito? Eu falo anos porque você vai continuar esse monitoramento. Sim. E você precisa ter histórico, você vai ter comparações. Como é que você faz isso? Você monta seu mapa de risco e você traz o seu plano de ação. O famoso 5W2H. E nesse 5W2H, e ele é um plano vivo, o mapa de risco ele é dinâmico, né? Porque tudo pode mudar. Se você muda, por exemplo, um armazém de local, o seu risco mudou, e aí novamente você retrabalha o mapa de risco. Mas falando do plano de ação propriamente dito, você tem o 5W2H numa linha temporal, e você vai medindo por checkpoints, você vai medindo à medida que você se programou a cumprir aquele plano de ação para entender se você está em aderência ou não. É simples? Não, porque muitas coisas mudam ao longo de uma linha de tempo. Às vezes a companhia muda a sua prioridade, às vezes os recursos são concorridos para outro tipo de ação, e aquele plano de ação ele está desenhado e homologado pela Receita Federal. O não cumprimento daquele plano de ação, ele pode impactar diretamente, inclusive, na suspensão ou retirada da sua certificação da OEA. É muito sério isso, que você fez um compromisso com uma agência nacional. E não só com a agência nacional, isso põe em xeque todo o programa OEA, globalmente falando, né? Porque um país está confiando no outro país através das empresas. A gente está falando muito aqui, olhando do prisma da empresa. Agora vamos colocar o OEA na dimensão mundo, né? Os países signatários desse acordo, eles estão admitindo que você tem uma maior celeridade na transferência dos seus produtos, matérias-primas e demais transferências de materiais, inclusive passando ou liberando de forma mais ágil esse trânsito de produtos, materiais, insumos e tudo mais. E nessa liberação mais rápida é que está o risco. Por isso que a certificação OEA, ela traz critérios muito importantes e que não impacta diretamente apenas aquela empresa. Ela impacta todo o ecossistema de um ambiente de importação e exportação. Dependendo do grau
É claro, a gente está falando de poucas empresas no Brasil ainda com esse nível de certificação. Me corrija se eu estiver errado, mas nós estamos falando de 465 empresas certificadas, né? A última vez que eu vi era isso, 65, 67, algo assim. Menos de Aproveitando que você 500 falou, empresas, né? menos. E essas menos de 500 empresas hoje representam 25% do mercado, do processo de importação e exportação no Brasil. Ou seja, a Receita Federal está visando para os próximos anos chegar na faixa de 1.000 empresas, que vai corresponder a praticamente metade das importações do Brasil, né, do comércio exterior. É um volume muito grande, é muito concentrado. Imagina, aí eu vou aproveitar e pedir para você falar do ponto principal. Imagina unidades, dezenas, centenas, milhares de containers com mais dias, menos dias no processo de desembaraço. É aí que está o ponto, Neves? O ponto é o tempo. Né? A palavra tempo ela ganhou um significado, principalmente pós-pandemia, que é uma coisa incrível. Mas para a logística, tempo sempre foi muito dinheiro. Né? Uhum. E um dos principais concentradores de ganhos da certificação é tempo. É você ter maior agilidade no seu processo de importação e exportação. Tudo passa 100% direto? Não é assim. Né? Não funciona dessa maneira. Tem checkpoints também, né? Ele tem que garantir que tudo que você combinou que ia fazer, você está cumprindo. Mas o principal é o tempo. Existe um estudo, quando a gente fala de tempo de container, que é algo em torno de 6 mil por 24 horas, um único container. Se você... 6 mil dólares? Reais, né? 6 mil reais? Reais, aqui Brasil. Mas quando você fala de toda operação que você coloca o operador, o armazém, esse número vai muito para cima. Né? A gente está falando de 6 mil, operação Brasil, ali um containerzinho alugado 24 horas. Você imagina num tempo médio em que o seu processo tem uns 7 ou 10 dias de verificação, porque não tem a certificação, o quanto isso representa só de aluguel de container. Só de aluguel de container. A gente não está falando dos outros custos, como custo alfandegário, custo de manobra, custo da mercadoria parada, custo do insumo parado, custo da responsabilidade fiscal e securitária daquele produto ou material transportado. Então tem outras contas ali. Imagina um navio, eu não sei quantos milhares de containers um navio transporta. Você tem ideia, Tácito? Cara, o pós-Panamá, não lembro, 5 mil mas a containers? Quantidade, 4 mil, 5 mil containers. Então vamos falar em 5 mil containers a 6 mil reais. Eu estou fazendo uma conta de bastante simplória. Imagina o quanto isso não representa no caixa da empresa. Então, essa é a defesa do ROI quando você vai para um processo de certificação. E passa muito facilmente. E olha que a gente não falou dos outros custos indiretos, que é o custo do tempo de armazenagem, o produto parado, e todos esses custos que acabam impactando diretamente. Em média, são 4 mil containers. Tá? Essa é uma média aqui que eu estou vendo dos navios. Mas vai depender da escala de navio, né? Tem aqueles navios Panamá, o pós-Panamá, e cada vez mais os navios estão crescendo, é uma coisa colossal. Então você imagina um dia a mais, que seja 4 mil, que seja 1.000. 1.000 um dia a mais pela conta que você fez, né? 1.000 vezes 6 mil. Tácito, são cifras bem significativas. São cifras significativas. E o principal, né, Tácito? Não vamos falar só de cifra, não, porque a conta fica muito financeira. Mas vamos falar do tempo de produção. Às vezes, num processo muito justo, você não tem tempo, a linha não pode perder esse tempo. É tudo muito justo, tudo muito cronometrado. Você imagina você ter o seu produto, por algum motivo, parado de forma aleatória, por qualquer que seja o motivo. Então, isso é grana na veia.
Marcos Rama está nos ajudando aqui. Hoje nós temos 320 certificados OEA Segurança no Brasil e 260 certificados OEA Conformidade, nível 2, né, que é da Receita Federal. 580 certificações combinando as duas. É muito pouco. É muito pouco para um país da nossa magnitude, para um país de dimensões continentais, né? Você vê como a gente tem muita oportunidade de melhorar os nossos processos aí logísticos. 580 certificados. Neves, eu falei para você que o tempo, como diz no Nordeste, nordestinensemente falando, o tempo voa, rapaz. É rápido demais. Vamos indo para os momentos finais. Neves, uma vez que a organização definiu a certificação, passou por esse processo que você nos explicou, que tem seus pontos nevrálgicos, né? Tem a manutenção, porque, como você falou, o jogo começa com a certificação, depois tem o manter essa certificação. A empresa vê os benefícios da certificação rapidamente, demora para a empresa ver esses benefícios. Eu estou sendo um pouco óbvio, mas como nós temos pessoas que ainda vão começar esse processo, é importante conhecer o quão rápido vai ser, porque às vezes, quando a gente fala só de segurança de uma maneira geral numa organização, esse retorno demora um tempo bem maior. Mas na certificação OEA, o investimento que a empresa vai fazer para conseguir se certificar e se manter, ela tem esse retorno rápido, ela pensa em abandonar a certificação? Ô Tácito, vamos abordar de uma outra maneira, né? Para a gente... tempo é dinheiro, né? Será que uma vez certificado, que é todo um esforço para você alcançar essa certificação e mantê-la, será que você vai simplesmente deixar? Né? Não tem, será que um C-level chega e fala assim, olha, agora eu não quero mais, não faz mais sentido, a não ser que ele esteja saindo do ramo de importação e exportação. Mas fora isso, em empresas globalizadas, isso é extremamente importante. Não dá para se abandonar uma certificação dessa, porque o ganho, ele é muito... como posso explicar? Que é tão óbvio, né, Otácio, que falta até palavra, mas ele é latente no primeiro dia de ganho. E sem contar a questão de certificação, né? Você está numa bandeira, você ter a bandeira de uma certificação OEA, que você fala em que a Receita Federal, dentro de um ecossistema de várias outras aduanas, reconhece que aquela empresa ela cumpre todos os requisitos de segurança, da questão da questão social, isso é mais uma certificação de qualidade. E a área de segurança, me desculpe aqueles gestores que porventura ainda não entenderam a importância, né, de estar diretamente ligado na estratégia do negócio, ela acaba sendo patrocinada por outras áreas dentro dos seus projetos. E a gente está falando aqui, bem operacionalmente falando, de câmeras, de controle de acesso, de controle de fluxo, de equipes de segurança formadas e com qualidade no atendimento. Então, o ganho para todo o ecossistema, ele é muito elevado para se pensar em deixá-lo de lado. Eu até perguntar depois para o Marcos Rama, que é um profissional aqui de altíssimo gabarito, se é comum as pessoas abandonarem a certificação. Não pode Marcos, ser comum. responde aí para a gente, Marcos. Porque você conhece o esforço é alto e o retorno é elevadíssimo, né? Existem empresas ex-OEA aqui no Brasil. Neves, uma dúvida para você. Como esse conhecimento sobre OEA é novo, né? É novo relativamente novo no mundo, né? 580 certificados, é muito pouco. Por essa quantidade, então o conhecimento é muito pequeno. Internamente dentro da empresa, e principalmente com as empresas terceirizadas que você tem, como é que você transfere esse conhecimento, supondo que elas não tenham lá o conhecimento? Você faz uma formação interna da equipe tua, formando essa equipe terceirizada sobre os processos e procedimentos?
Ó, Tasso, essa não é uma responsabilidade que fica diretamente com a área de segurança. Tá, O sponsor aí da nossa certificação fica com o Comex. A gente tá. sim é uma área que senta na mesa e compartilha. Mas a área, aqui, pelo menos internamente, a área de Comex, ela tem agendas periódicas, e a gente fala aqui de quinzenais, onde a gente vai buscar uma palestra, a gente vai buscar reunir, a gente vai buscar case, a gente vai discutir o assunto, vai fazer o checkpoint do plano de ação para ver quanto aquilo tal não está fluindo, porque a certificação é muito importante para nós, né? Uhum. E aí a gente pega esse conhecimento e retransmite para os nossos times de operação, né? Tem treinamentos específicos, como por exemplo esse que a Carla até comentou aqui, que nos ajudou, dos 17 pontos e dos 7 pontos, é um treinamento específico que é importante que uma consultoria aplique diretamente para a sua equipe de segurança. Mas se todos do ecossistema não tiver na mesma linguagem, não flui, porque a gente vai estar olhando o perfil de risco com um olhar diferente. Não é o risco do assalto, não é o risco do bandido, é o risco do sistema com a visão do operador econômico. E é diferente, Tácito. O Marcos Rama está falando aqui que teve um caso, teve uma empresa apenas, um caso, que é a exceção que justifica a regra, né? E a Carla está falando que não se trata apenas de segurança patrimonial, mas de toda a cadeia logística, né? Como você mesmo falou. Exatamente. No começo. Olha quem está aqui, rapaz. Eu falei para você que a régua hoje está muito alta. Nuno Bispo, obrigado, Nuno. Uau, ISC Nuno. Brasil na área. Grande Nuno. Aliás, semana que vem a gente tem um grande debate aí pela ISC, né? Na semana que vem a gente tem um bom debate aí, Tácito. Convido a todos a participarem. Pode falar, dia, hora, você já tem o dia? Dia 21 a gente vai ter um debate ali sobre tecnologia, sobre segurança privada, gestão. Serão 3 dias ali e eu estou no primeiro dia. Obrigado, Neves. Bom, pessoal, Neves está indo para as considerações finais. Eu vou aproveitar, Neves, agora junto com as considerações finais. Deixa a tua dica de leitura para o público. Que livro que você recomenda, ou artigo, que material você recomenda? Porque tem vários profissionais aqui, ao longo do chat, que perguntaram sobre formação, curso, treinamento. Teve um que perguntou sobre certificação pessoal, que já não existe, né? Não existe certificação OEA para pessoas. Existem cursos para pessoas sobre a certificação, mas não a certificação para pessoas. Considerações finais e deixa a tua dica de leitura, Neves. Legal, Tácito. Ó, falando de logística, teve um livro da Atlas que eu li há pouco tempo, que ele pegou bastante ali, que chama-se Logística Empresarial, um guia prático das operações logísticas. Ele é um livro ali de 2018, ele traz ali um conceito prático das operações logísticas, ele aborda de maneira bastante ampla ali, e ele dá uma ideia de cadeia logística do end-to-end. Particularmente eu gostei bastante, e aí, fechando aqui como dica de leitura, olhando a cadeia logística como um todo, eu poderia falar de vários livros de segurança, mas esse aqui é o que mais me tocou olhando essa live aqui. Beleza, Neves, obrigado. E o público que queira entrar em contato direto contigo, Neves, para mais informações, para mais conteúdo, como é que eles fazem? Muito acessível ali no LinkedIn, só procurar lá Antônio Neves. Eu acho que não tem 2 ou 3 não, mas tô lá segurando uma cerveja, sem sombra de dúvida. É isso aí. Obrigado, Neves. Bom, próximo mês, dia 6, né? Lembrando que o programa Risco em Evidência são 2 programas por mês, um em português e o outro espanhol. O próximo programa vai ser na quarta-feira, dia 6 de outubro, com o Marcos Souza, falando sobre vendas na área de segurança e gestão de riscos em segurança, não só a venda externa, não é a empresa vendendo, é a venda interna também, é o processo de vender, é o processo de convencimento. Então, coloca na agenda, dia 6, e vamos bater aqui os 100 likes hoje, já temos 96. Antes de ir para a cama, antes de descansar, deixa aqui o teu like,
nos ajuda a impulsionar o programa. Boa noite, encontro vocês dia 6 e amanhã, Neves, no programa... Tacada de Mestre. Com às 18h30. Com o Colete e o Carlos Guimar. Carlos Guimar amanhã vai ser apertado no momento sem crachá. Só esperar. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. Já ia esquecendo. Amanhã, lá na page do programa, no LinkedIn, tá? A gente vai colocar uma pesquisa e depois a gente divulga lá mesmo a pesquisa, que é sobre as empresas que estão interessadas no OEA. Então, dá uma passada amanhã na página do programa no LinkedIn, tá, onde foi feita a inscrição, e lá vai ter só vai participar quem fez a inscrição. Quem não fez a inscrição lá não consegue mais entrar. Então, só quem fez a inscrição vai conseguir pegar lá as informações que nós vamos deixar sobre essa pesquisa. Um abraço, boa noite. Tácito, só mais uma recomendação de leitura. Olha a recomendação do Marcos Rama aí no chat. Foi sensacional, Marcos. Qual é? Fala aqui pra gente. Até aqui, ó, ele fala para ler o Manual da Receita Federal, melhor recomendação de leitura. Carla, obrigado por ter participado aqui com a gente. E saiu, essa semana passada, saiu o novo Perguntas e Respostas do OEA. Acho que são 145 páginas. Então está atualizadíssima sobre as suas dúvidas e perguntas sobre o OEA. Também está lá na página da Receita Federal. Um abraço. Boa noite. Valeu. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.